Boa noite, irmãos. Deus seja louvado pela presença de todos nós nessa noite na casa de Deus. Espero que seu dia tenha sido muito bom, que você tenha tido a oportunidade de sentir a companhia de Jesus nesse dia na sua vida. Agradecer a Deus porque os anjos do Senhor guardou a você, a mim e também os nossos familiares. E Jesus intercede por você e por mim a cada dia. Louvamos porque o Espírito Santo nos trouxe nessa noite adorar o nosso Deus em espírito e verdade, num culto de oração, onde eu e você possamos trazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos a Deus. Também aqueles que estão em casa, que eles também possam, junto conosco, participar desse culto de adoração a Deus. Os seus pedidos, Deus o conhece, sua gratidão também Deus já sabe, mas que juntos possamos, irmãos, nessa noite, adorar o nosso Deus. Você saiu do seu lar e com o propósito de vir à igreja, que você possa sair diferente do que aqui chegou. Que a palavra de Deus possa alcançá-lo, que essa oportunidade que você e eu que temos de vir à casa de Deus, adorar a Deus, possa fazer a diferença em nossa vida. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Vamos louvar a Deus, iniciando o culto 486, Sal da Terra. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é verdadeira paz e a doce esperança no Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém? Você que pode, vamos ajoelhar-nos para falar com Deus. Você que está em casa também, que possamos juntos participar dessa oração. Pai nosso que sais dos céus, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa nessa noite. Estamos bem, estamos com saúde, por isso nós te louvamos. Te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo que nos trouxe aqui nessa noite nos auxilie em nossa adoração a Ti e também em nossas orações, Senhor. Ele que intercede por cada um de nós que estamos aqui na Tua casa,
também aqueles que estão em seus lares, na certeza que nós temos os nossos pedidos para fazer a Ti, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, para Ti nada é impossível. O Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que tem cuidado de cada um de nós. Mas nós temos as nossas lutas, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E louvado seja a Ti, Senhor, porque possamos vir a Ti para pedir o Teu auxílio por cada um de nós. Que o Espírito Santo também apresente as nossas orações a Ti, para que o nosso Senhor Jesus, no santuário celestial, possa interceder por cada pedido de Teus filhos que farão nessa noite, Senhor. E aqueles também que ficarão no coração. E aqueles pedidos também daqueles que estão em casa, Senhor. Nós não conhecemos as pessoas que estão em casa, que estão participando desse culto, mas que o Senhor possa visitá-los, Senhor. Que o Espírito Santo também possa visitá-los. E eles possam expressar também os seus pedidos a Ti nessa noite. Que, segundo a Tua vontade e o Teu querer, possa ser alcançada cada oração que será feita aqui nessa noite, Senhor. Também te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por nós a cada dia, mas acima de tudo, por ter enviado seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós e nos dar a certeza da vida eterna, Senhor. Perdoe os nossos pecados, fique conosco, nós te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Eu acho que essa noite nós poderíamos então fazer 2 grupos, né? Para que você possa fazer seu pedido, na certeza que seus irmãos, nós vamos auxiliar com as nossas orações intercessórias. Amém? Eu pediria então para que a irmã Maria, se por gentileza pudesse vir aqui à frente, irmã Maria, e da irmã para trás, pedir para a irmã Marilene também, para que possa juntar junto ali com a irmã Elisa, para que você possa fazer o seu pedido, possa abrir o seu coração, para que seus irmãos também possam orar pelo seu pedido. Amém? Fique à vontade. Você não estará pedindo a um homem, você está fazendo sua oração a Deus. Amém? Então abra seu coração, confie nos méritos de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Desculpa, eu não pedi, irmã Elisa. Por gentileza, a senhora pode coordenar para mim aí? Desculpa. E eu ficarei aqui na frente com os irmãos. Amém? Obrigado.
Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja no nosso coração. Que bom que nós decidimos estar hoje na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, para trazer nossa gratidão também no nosso coração, né? E que bom que você veio, né? A irmã Neuza ali estava comentando como que o nosso Deus ele é maravilhoso em atender a oração nos mínimos detalhes, né? Eu creio que todos nós temos a mesma gratidão dela por Deus ter ouvido algum pedido especial que fizemos ou algum pedido que ainda estamos aguardando a resposta. Mas creio que na hora certa o Senhor responde de maneira positiva, de acordo com a vontade de Deus. Ele tem o melhor para nós. Nós vamos fazer mais uma oração antes de abrirmos a palavra do Senhor. Que vocês também possam orar por mim, para que o Senhor fale através de mim. Oremos então. Pai nosso que estás nos céus, estamos em tua casa, já fizemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Aqueles que estão em casa também, que o Senhor possa atender a cada um deles de acordo com o teu poder, com a tua misericórdia. Agora que vamos abrir a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Está escrito que a tua palavra não volta vazia, por isso nós te pedimos que ao sairmos daqui, possamos sair cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema que o Senhor escolheu para hoje é um tema bem simplesinho, mas um tema que eu gostei bastante de meditar. Então, vou compartilhar com vocês. E a palavra-chave da meditação dessa noite é influência. Alguém sabe o que significa essa palavra? Influência? Aí, professora Lia, muito bem. A influência é algo poderoso, uma coisa muito forte, né? Então, a Lia ali disse exatamente igualzinho como o dicionário, né? É induzir a alguém, mesmo que você não queira, você pode estar induzindo alguém a fazer alguma coisa. Vocês sabem que inconscientemente todos nós influenciamos e somos influenciados também. Desde que nascemos, nós já trazemos influência no nosso corpo, características, né, que foram passadas pelo DNA dos nossos pais. Mas ao crescer, nós somos influenciados pelas atitudes dos pais, dos irmãos em casa. Tudo que a gente observa nos influencia. Então, o que você é o resultado de várias pessoas. É um pedacinho de cada pessoa que você já entrou em contato. Não é interessante? Por exemplo, eu tenho em mim algumas coisas que eu sei de quem que é. Por exemplo, quando eu vou limpar o fogão na minha casa, aquele jeito que eu uso de limpar o fogão não era meu. Eu copiei de alguém e eu sei de quem que eu copiei. Então, a gente vai copiando as coisas sem querer. Coisas boas a gente copia e às vezes a gente copia coisas ruins também. Somos influenciados imperceptivelmente. E a gente também influencia as pessoas sem a gente perceber. Então, a influência é algo que nós temos que tomar cuidado, não é? Olha só, hoje em dia, nós temos visto muito esta palavra, influenciadores. A internet tem usado muito essa palavra para influenciar a mente das pessoas nos últimos dias. E quanto mais pessoas você estiver influenciando, melhor o seu status na internet, não é? Então, vemos muitas pessoas abrindo canal no YouTube para influenciar as pessoas.
E essa influência pode ser positiva ou pode ser negativa. Veja, uma geração inteira pode ser influenciada, um gosto, uma roupa. Às vezes a gente observa alguma pessoa, como ela está se vestindo, e sem perceber a gente fala, queria uma roupa daquela. Outro dia aqui na igreja, olha que interessante, eu estava saindo e uma moça lá fora me disse assim, agora a gente pode cantar. E aí quando eu olhei para a roupa dela, vocês acreditam que a roupa dela era igualzinha a minha? Igual a minha. Aí ela sorriu e disse, eu gostei tanto que eu tinha que comprar uma igual. Eu falei, que bom, né? Aí eu fiquei achando tão interessante, né? Eu não tinha percebido que a roupa dela estava igual só quando ela me disse, né? Agora a gente pode cantar. Muito interessante. Então, veja, nós podemos influenciar, sim, as pessoas pelo nosso jeito de ser, pelo nosso comportamento, né? Vejam só, na Bíblia nós temos várias histórias de pessoas que influenciaram outras, para o bem e para o mal. Vocês se lembram da história do rei Acabe? Nós não vamos ler a história dele porque é uma história bem longa, mas a Bíblia nos conta essa história. Um rei que tinha o poder da influência em sua mão. Um rei é o maior influenciador em seu reino, é ou não é? Deveria ser. E ele realmente foi. Ele influenciou todo o povo de Israel porque ele foi influenciado primeiro. Em vez de influenciar a esposa, ele foi influenciado por ela. E Jezabel conseguiu transformar o povo de Israel em adoradores de Baal, porque o seu esposo foi fraco, não conseguiu ser influência, ele conseguiu ser influenciado. Então vejam, nós temos que ser influenciadores e não nos permitir sermos influenciados. Só se for para o bem. Nós vamos ler o livro de Mateus, que é o primeiro texto que vamos ler hoje, Mateus capítulo 5. Eu gosto muito quando eu venho falar, eu gosto da ajuda de vocês, para vocês me ajudarem aí com os textos. Então, quem achar o texto primeiro já pode ler. Mateus capítulo 5, o verso é o verso 13. É exatamente sobre o que a gente cantou no hino inicial. Muito obrigada, irmã. Eu esqueci seu nome. Irmã Isabel. Obrigada, irmã. Muito bem. Quem é que estava dizendo essas palavras aqui? Jesus. Ele mesmo pronunciou essas palavras. Ele disse aos discípulos, e essas palavras são para nós também: vós sois o sal da terra. E aí Jesus continua dizendo, né? Se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? Sem sabor. Insípido é algo que você põe na boca e não tem gosto de nada. Para que você vai usar o sal se ele não tem sabor de nada? Não serve para mais nada. E como é que o sal pode ficar insípido? Você já comprou um saquinho de sal e quando você colocou na comida ele não conseguiu salgar? Eu nunca comprei. Mas vocês sabiam que isso pode acontecer? Cientificamente pode acontecer. Mas Jesus estava falando isso e ele estava se referindo lá na Palestina, quando vinha o tempo de inverno, lá no templo, eles conseguiam observar muito sal que era jogado no chão. E aí as pessoas passavam por cima daquele sal. Mas aquele sal não tinha sabor de nada.
ao manipular o sal, ao eles retirarem esse sal do Mar Morto, de alguma maneira eles manipulavam errado e o sal perdia o sabor. Não era mais sal, era só uma substância branca. E aí, lá no tempo de neve, né, no inverno, o sal era jogado no chão para que as pessoas não escorregassem ali quando pisassem no mármore, né, do templo. Essas informações eu tirei lá do pastor Rodrigo Silva, lá da internet. Se vocês quiserem conferir, ele explica direitinho. E vejam, Jesus estava usando esta alegoria do sal sendo pisado pelos homens, por quê? Não serve para nada. Então Jesus está dizendo: olha, vocês são o sal, mas não percam o sabor. Para que servia o sal na época de Jesus? Era só para temperar? Não, não era só para temperar. Naquela época não existia ainda refrigeradores, freezer. Então, o sal era usado para conservar os alimentos, principalmente alimentos cárneos, né? As carnes eram colocadas bastante sal para que elas não estragassem. Então, o sal era usado para conservar, para não deixar estragar. Então, vejam, Jesus está dizendo aqui, ó, vocês são o sal. Se vocês entrarem em contato com o mundo, vocês vão proteger o mundo, vocês não vão deixar que o mundo se estrague. Olha, se uma pessoa só numa rua for sal, ela consegue proteger a rua inteira. Vocês sabiam disso? Vejam, Jesus quer que nós sejamos bons, sejamos o sal, que dê sabor ao mundo. O mundo está gostoso de viver aqui, nesse mundo? Não. O mundo está sem sabor, sem graça. Você já comeu um arroz que foi feito sem sal? É gostoso? As cozinheiras aqui, de vez em quando, na correria, esquecem o sal. É verdade ou não é? Lá em casa eu já esqueci. E vou contar uma coisa. Meu marido não pode ouvir isso. Mas lá em casa, quando eu esqueço de pôr o sal, meu marido é tão bonzinho que ele não reclama que está sem sal. Eu só vou saber que está sem sal depois que eu vou comer. Eu falo, mas por que não me falou que estava sem sal? Quando era só eu e ele, era assim. Mas depois que vem os filhos já vai, tá sem sal a comida. Aí eu falo, tá bom. Mas assim, comer comida sem sal é muito ruim, né? Então, o sal é algo que tempera o alimento. Mas não é só por isso que Jesus disse que nós devemos ser sal. Nós temos que temperar, sim, a vida das pessoas, dar sabor ao mundo. As pessoas vivem procurando alguma coisa para saborear nesse mundo, porque realmente estamos caminhando para o fim. O mundo está realmente sem graça. E quando Jesus nos diz, vocês são o sal da terra, Ele está nos dando uma identidade, uma nova identidade. Nós precisamos saborear o mundo. Saborear o mundo não é provar as coisas do mundo, é dar sabor ao mundo. Devemos dar o sabor e não receber o sabor do mundo. O sal não se deixa saborear, sabiam? Se você colocar o sal no arroz, o arroz vai pegar o sabor do sal e não o sal pegar o sabor do arroz. Interessante, não é? Então, nós devemos ser como o sal, influenciadores, não nos deixar influenciar. Você sabe para que você está aqui, neste mundo? Nós fomos enviados para este mundo com um propósito, uma missão. E essa missão é ser sal, ser luz também. Influenciar, promover uma vida melhor
aquelas pessoas que nos cercam, que convivem conosco, e até mesmo para outras pessoas que não nos conhecem. Vocês querem ver? O que as pessoas veem em nós? Nós estamos levando em nossa vida o quê? Alegria ou tristeza? Mau humor? Contentamento ou descontentamento? Quando as pessoas veem você, o que ela pensa de você? Muitas pessoas vivem seu dia descontentes, chateados, bravos, cara amarrada e ainda pensam que estão sendo sal. Olha, imagine uma fila de banco. É bom estar numa fila de banco? Não. Todo mundo está com a sua senha, mas torcendo para alguém desistir para ser o próximo já. E que tal se você, ao invés de querer ser o próximo, dá o seu lugar para alguém ser o próximo primeiro? É fácil fazer isso? Não é. E numa fila de trânsito? Quando você está com pressa, atrasado, e a pessoa da frente não, parece que não colabora. É fácil? Também não é. Então vejam, atitudes boas geram novas atitudes boas. Eu vi uma experiência interessante, eu vou contar para vocês. Acho que vocês já ouviram, porque foi contado em algum momento na nossa igreja. Tinha uma moça da nossa igreja que ela estava numa fila de pedágio e ela resolveu ter uma atitude positiva. Do nada ela pensou: eu vou pagar o pedágio para o motorista de trás. Você já ouviu essa história? Muito interessante. Geralmente, quando a gente ouve as histórias, a gente bota reparo, né? A gente presta atenção só na parte que convém, né? Talvez eu não esteja contando a história toda. Eu vou contar do jeito que eu entendi. E aí, essa moça, ao pagar o pedágio do motorista de trás, quando o motorista chegou a vez dele, a moça falou: olha, quem estava na frente já pagou o seu pedágio. E a pessoa se assustou e disse: mas peraí, como assim? Então eu vou pagar o de trás também. E aí a pessoa que tinha recebido o pagamento pagou o de trás. E vejam, a história que eu entendi desse jeito. Quando a pessoa de trás, a segunda pessoa, que já era a terceira, né? Chegou, ele não tinha o dinheiro para pagar o pedágio. E ele estava ali orando, esperando um milagre de Deus, porque pedágio não dá para passar cartão, tem que ser no dinheiro, né? E aí ele ficou muito feliz porque a moça disse: olha, a pessoa da frente pagou a sua passagem, pode passar. E olha, eles ficaram muito contentes ali, porque estavam orando por um milagre. E foi um milagre de Deus, né? E a história no final tem um final bem feliz, que parece que essa pessoa encontrou aquela, né, que pagou a passagem dele e arrumou trabalho. Foi assim, Alia? Arrumou serviço e deu tudo certo. Vejam, uma atitude positiva pode desencadear em um bem bem grande, né? Então, que tal se nós pudéssemos ser o sal, melhorar a vida de alguém? Isso é muito bom. Vejam, nós podemos melhorar a vida das pessoas com palavras, atitudes, comportamento. Nós podemos influenciar as pessoas a se chegarem perto de Deus ou se afastarem dele. Nós vamos ler agora um versinho que está em João, capítulo 15, versinho 1, 2 e 4. Também, se alguém quiser fazer a leitura, eu agradeço. João João 15. 1, 2 e 4.
Muito bem, muito obrigada, Lia. Então, o texto sagrado de João 15, 1, começa dizendo que Jesus é a videira. Deus é o agricultor e nós somos os ramos. Se nós permanecermos em Jesus, nós vamos dar os frutos. E esses frutos são a consequência, né, de nós permanecermos contemplando a Jesus. Nós não podemos dar bom fruto se nós estivermos contemplando outras coisas. Se nós estivermos contemplando filmes, vamos ser influenciados pelos filmes. Se nós estivermos contemplando televisão, vamos também ser influenciados pela televisão. Mas se estivermos contemplando a Jesus, a palavra de Deus, a influência que vamos ter é da palavra de Deus. E nós vamos também transmitir aquilo que está em nós. Olha, temos alguns personagens bíblicos que eu vou citar aqui, que tiveram influência positiva na vida das pessoas que eles entraram em contato. Vejam, o personagem José, ele foi influenciado ou ele foi um influenciador? Foi um influenciador. E por causa disso, ele foi o sal, não se deixou ser influenciado. É fácil você influenciar? Não é fácil. José foi parar na prisão por não querer se deixar influenciar. Daniel, ele também foi um influenciador. E por conta da influência de Daniel, o rei Nabucodonosor, nós vamos poder ouvir dos lábios dele lá no céu a influência positiva de Daniel na vida desse rei. Mas também Daniel enfrentou a cova dos leões. Não foi fácil ser um influenciador. Paulo, influenciador, não se deixou ser influenciado. E também foi decapitado. Olha, eu descobri um texto que a irmã White escreveu sobre Paulo. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Os soldados que decapitaram a Paulo aceitaram o Salvador, pois sua inabalável confiança em Cristo até o último momento mostrou-se um cheiro de vida para a vida. Vejam só, os soldados que foram decapitar Paulo foram atraídos para Jesus no último momento pela influência de um homem que não se deixou influenciar, inabalável. Muito importante nós nos permitirmos, né, contemplar a Jesus para que possamos ser influenciadores. Através da contemplação, somos transformados. Aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós admiramos, que nós vemos cada dia, nós somos transformados naquilo. E que nós possamos, durante todo o dia, entrar mais em contato com a palavra de Deus, para que possamos ser transformados pela palavra de Deus. Eu vou ler um outro trecho aqui do livro Parábolas de Jesus, página 181. Diz assim: nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão fisionômica tem influência. Se por nosso exemplo ajudamos a outros na formação de bons princípios, estamos herdando a capacidade de fazer o bem. Estamos lhes dando a capacidade de fazer o bem. Eles, por sua vez, exercem a mesma influência sobre outros e estes sobre outros. Assim, por nossa influência inconsciente, podem ser abençoados milhares. Vejam, se nós influenciarmos alguém, esse alguém vai influenciar mais alguém e outro alguém, e aí, por nossa influência, muitas pessoas são influenciadas. Isso é uma bênção. Eu vejo ali a Marilene, que tem a netinha. Sua netinha, Marilene, vai levar a vida inteira, a vida dela toda. Ela vai lembrar
de coisas que ela vai copiar de você. Isso é maravilhoso. Coisas boas e coisas ruins também. Então, tome cuidado. Lá em casa, minha mãe era uma mãe que tinha 6 filhas. E eu vejo que todas as 6 filhas têm coisas ruins e coisas boas da minha mãe. Então, nós, sem querer, influenciamos, sim, não só as pessoas que moram em casa, mas conseguimos influenciar outras pessoas que entram em contato conosco. Nós vamos ler agora o último versinho, que é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segunda Coríntios 3, 18, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que lindo, né? Que possamos, então, né, contemplar mais a glória do Senhor, porque como um espelho, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Que lindo. Que Deus seja louvado. Nós vamos cantar para terminar o hino 291. Oh, meu Senhor, eu quero ser muito puro, eu quero ser também, meu Deus, verás, pois muitos há, Senhor, que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim, sim, meu Senhor, que olham para mim. Eu quero ser muito forte e destemido, sim, quero ser humilde, manso e bom, pois muitos há, Senhor, que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim, sim, meu Senhor, que olham para mim. Oh, meu Senhor, eu quero cada dia a tua lei, com fé obedecer, pois muitos há, Senhor, que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim, sim, meu Senhor, que olham para mim. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em tua casa hoje, receber as tuas bênçãos e receber o pão da vida. Agradecemos porque o Senhor tem bons conselhos sempre para nós. Queremos te pedir que o Senhor nos faça filhos obedientes, que possamos aceitar e praticar os teus conselhos. Nos ajuda, bom Pai, a sermos o sal da terra. Ajuda-nos a dar sabor aonde passarmos.
quer seja em casa, no lar, com os parentes, com os nossos vizinhos, qualquer pessoa que entrar em contato conosco, que ela possa se sentir mais alegre, mais feliz e que possamos cumprir a ordem do Mestre de ser o sal da terra. Fica conosco no restante dessa semana e que possamos, através da nossa influência, ganhar muitas pessoas para o teu reino. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.